Essa mensagem aqui, essa mensagem e essa obra, ela é feita para aqueles que precisam de Deus. Eu quero, antes de a gente continuar com a nossa mensagem da semana passada, que nós leamos Marcos capítulo 2, versículo 17. Marcos capítulo 2, versículo 17. Em Marcos capítulo 2, versículo 17, nós lemos o seguinte: E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então isso é muito importante, que a gente sempre saiba se posicionar, sempre saiba por que é que nós vimos dia após dia, domingo após domingo, ou porque nós vamos na nossa oração pessoal, porque nós vamos na nossa leitura bíblica. Por que, meus irmãos? Porque nós precisamos de médico, né? Quem que precisa de Jesus? Isso é muito importante que a gente saiba, queridos. Essa mensagem não é para quem já sabe. Essa mensagem não é para quem já sabe tudo. Essa mensagem não é para quem entende que não precisa. Não, só não precisa, né? Essa mensagem não é para ela. A igreja também, queridos, ela não existe para quem não precisa, ela existe para quem precisa. E enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente precisa de uma renovação espiritual de tempos em tempos, não é? Porque esse mundo, o que esse mundo faz? Esse mundo ele pressiona, esse mundo ele oprime, esse mundo é mau. E para a gente viver aqui nessa terra, a gente precisa de bom ânimo. E para a gente ter bom ânimo, a gente precisa ter esperança. Uma pessoa sem esperança, ela não tem bom ânimo. O bom ânimo ele só vai vir da esperança, meus irmãos. Eu e vocês estamos aqui na esperança de que a gente pode encontrar o Senhor e que Ele pode encontrar as nossas fraquezas, as nossas enfermidades, as nossas dificuldades, que Ele pode encontrar tudo em nós que é carente dEle. Então, é por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui como pessoas que têm tudo. Nós estamos aqui como pessoas que precisam de tudo e entendem que esse tudo só pode ser encontrado em Deus. E nós entendemos, sim, queridos, que o pecado ele trouxe uma situação espiritual para o homem nessa terra que necessitou e que necessita do agir de Deus para ser mudado. O pecado coloca o homem numa condição espiritual miserável. O pecado coloca o homem numa condição espiritual doentia. O pecado coloca o homem numa situação espiritual de cegueira. Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele coloca o homem numa situação de sobrecarga. Muitas vezes a gente vai sentir as dores do mundo. A gente vai sentir as dores do mundo. Por que a gente vai sentir as dores do mundo? Porque esse mundo, queridos, Jesus já prometeu que nesse mundo a gente vai ter aflição. Então, não são as aflições que vão fazer a diferença na nossa vida, porque as aflições são desse mundo. Mas a gente tem um Salvador, um Redentor, um Senhor que não é desse mundo. Ele se fez homem, se fez desse mundo, para que viesse a esse mundo e nos trouxesse a sua salvação. Mas ele não é desse mundo. Ele fala: desse mundo eu não sou, né? E ele fala também que quem se entrega a ele, aqueles que receberam a graça dele, também não são mais deste mundo.
Então, queridos, nós precisamos saber onde é que a gente está colocando o nosso gancho, sabe? Sabe, o alpinista, quando ele está subindo a montanha assim, que ele pega assim, aquele gancho assim, e roda assim, joga lá em cima. E aí a gente precisa saber onde é que a gente está ancorando a nossa vida, ancorando a nossa alma, onde é que a gente está sustentando a nossa vida, meus irmãos, porque o inimigo das nossas almas, ele está, a Bíblia diz, ao derredor, procurando a quem tragar. Eu me lembro que um irmão fazendo uma paráfrase, né, criando uma música a partir de um texto bíblico, ele diz: quem está de pé, veja que não caia. Mas a música diz assim: quem está de pé, veja que cuide que não caia. Quem pode afirmar que não vai falhar? O inimigo apronta e nos atrapalha, como um leão quer nos devorar. Nos apeguemos à graça do Senhor, como um homem fraco que depende do seu amor, que depende do seu amor, do seu amor. Quem está de pé, veja que não caia. Nós dependemos do amor de Deus, queridos. Então, nós estamos nessa noite, neste lugar aqui. E para quem assistir esse vídeo, saiba, nós estamos pregando para quem é fraco. Estamos pregando para quem diante de Deus vê a sua fraqueza. Para quem diante de Deus vê a sua condição sempre, sempre, sempre a ser visitada pelo Senhor, dia após dia. Dia após dia. Amém? Nós falamos que a pessoa precisa de esperança, né? E essa mensagem que a gente está pregando é uma mensagem de esperança. E a pessoa também precisa de fé. E a gente estava na semana passada falando sobre o nosso, que a Bíblia diz que é o nosso pai na fé, né? Pai na fé, ele é pai na fé de todos que creem, né? Quem é essa pessoa? De quem nós estudamos, sobre quem nós estudamos na semana passada? Abraão. Eu queria que nós começássemos dos últimos dois versículos. É o Gênesis 17. O que está dizendo Gênesis 17? Diz o seguinte: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos, e também 18, 14. O que ele diz 18, 14? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Oi? A outra versão fala demasiado difícil, né? A sua fala como mesmo? Haveria coisa difícil. Coisa difícil, né? Alguma coisa difícil, né? Essa aqui fala alguma coisa difícil. Na minha versão aqui, fala acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor, ao tempo determinado, daqui a um ano tornarei a ti e Sara terá um filho. Então Deus estava ali dizendo para Abraão. Então Abraão veio, né, naquele caminho todo que nós percorremos na semana passada, sendo provado por Deus. E Deus, ao mesmo tempo que Deus estava provando Abraão, Deus estava colocando no coração de Abraão o que? Esperança. Por quê? Porque é de esperança que se vive, né? Ele creu e Deus colocou Deus fez com ele uma aliança, de modo que ele pudesse, por meio dessa aliança que Deus fez com ele, uma marquinha, uma cirurgia lá que Deus mandou ele fazer nele e nos descendentes, para que ele pudesse ter na vida dele uma marca diante do Senhor, uma marca de obediência. Porque fé não é apenas você concordar. Fé não é apenas você dizer se Deus só está certo. A fé, ela requer mais do que você só concordar. A fé requer que você também obedeça, né? Então, isso também a gente lê no Novo Testamento, e eu quero que alguém ache esse texto para mim. Ele fala que até o diabo, né? Alguém vai achar ele.
Vamos lá. Então nós passamos no capítulo 18 e o que Deus fez lá no capítulo 18? Deus anunciou para Abraão que ele destruiria Sodoma. E Abraão fez aquela conversa, teve aquela conversa com Deus, que ele falou: Deus, se tiver, ele começa lá, se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50? Aí Deus fala para ele: se tiver 50, eu vou poupar. Aí ele fala: Deus, se desses 50 faltarem 5, ou seja, 45, e aí? E aí ele: Deus, mas deixa eu falar de novo. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, aí Deus, uma coisa que eu queria, assim, a última, lá no versículo 32, então, vamos lá. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez, e se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10 não as destruirei. Para vocês verem que lá em Sodoma não tinha 10 pessoas justas. E a gente pensa que isso é uma questão, porque as pessoas de Sodoma eram pessoas de outro universo, então elas eram diferentes das pessoas que porventura possa haver no mundo, Mas é uma questão muito importante que a gente precisa saber. Sodoma diz respeito a um estado espiritual de degeneração, de degradação, num nível insuportável para Deus, de modo que Deus veio e destruiu aquela cidade. Então, meus irmãos, a gente tem que saber que Deus é soberano, Deus é misericordioso, mas, como diz lá em Hebreus, nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. Então, Deus não se deixa escarnecer. Nós temos entrado numa era de muito, de muito escarnecimento, de muito escarnecimento, de muito desrespeito, As crianças não são mais, a inocência das crianças não está sendo preservada, os jovens estão sendo lançados, e às vezes aqueles que vieram antes estão preparando um espaço para os jovens mais podre, mais devastador, do que o que eles receberam. Então, assim, a gente está numa situação em que é preciso que as pessoas se voltem para Deus, porque também na palavra do Senhor diz que chegaria um tempo em que aquele que estava limpo tinha que se limpar mais, e aquele que estava sujo tinha que se sujar mais. E eu creio que esse tempo chegou. E aí, meus irmãos, sabe que isso é tão... Para a gente é até meio triste assim, porque você olha para o mundo e você vai saber que o mundo vai se tornar pior e que você tem que se tornar melhor. Você vai, se hoje nós olhamos para o mundo e nós nos entristecemos, como a Bíblia fala que a Bíblia fala, o justo Ló, ele se entristecia com aquilo que estava acontecendo com a cidade de Sodoma, ele se entristecia. Meus irmãos, isso é a característica de um justo. É um inconformismo. Ele era inconformado com a situação que estava acontecendo em Sodoma. E nós, meus irmãos, nós precisamos, como diz lá Romanos capítulo 12, Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformar-se pela renovação da mente. Então é preciso que a gente busque essa transformação. A gente não pode tomar a forma desse mundo, a gente tem que ser pessoas inconformadas com o pecado, meus irmãos. Sabe por quê? Porque foi o pecado que fez com que Jesus morresse por nós. O pecado, meus irmãos, não é uma coisa qualquer. O pecado é uma coisa séria, uma coisa grave. E é o pecado que nos adoece. E é por causa do pecado, é porque somos pecadores que nós nos achegamos a Jesus.
para que Ele tire o pecado da nossa vida. Aleluia. João Batista apresentou Jesus como: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa mensagem, como nós temos dito, essa mensagem é para quem é pecador e para quem entende que o pecado é uma ofensa a Deus, que o pecado é algo que trouxe consequências à humanidade, que traz até hoje e que continuará trazendo até que Jesus volte. Mas voltemos aqui ao nosso foco. Lá Dani diz assim: por amor aos 10 não a destruirei. E aí no próximo versículo ele diz: e foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Alguém tem uma versão na linguagem de hoje aí para esse texto? Versículo 33. Aqui tem a NVI: o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Alguém tem outra versão? Linguagem de hoje, alguém tem? Tem não, né? Mas de novo o Senhor quando acabou de falar, não? não, se não é linguagem de hoje não. Imagina se não tem linguagem de hoje não. Depois ela vai mostrar para a gente. Tá, vamos ganhar nosso. Logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi. Essa é a NTLH, né? Então, meus irmãos. Aumenta 2021. Não. Eu estou com a NTLH, que diz Tá. assim: quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora E Abraão voltou para e casa. Abraão voltou para cá. Meus irmãos, vejam só, a gente tem aqui uma coisa chamada teofania. Deus não, Jesus Cristo, ele quando ele se manifestou, vindo à terra, no ventre de Maria, e como um bebê cresceu e tal, para chegar onde ele chegou, não era a primeira vez que ele visitava o homem. Emanuel significa Deus conosco. Jesus é Emanuel. Então Jesus aqui ele já se manifestou a Abraão. E é tremendo isso, né, queridos? Porque assim, aqui era de Deus falando com Abraão. E eu quis que a gente voltasse aqui porque lá no versículo 2, o que ele fala no versículo 2? Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Olha que coisa tremenda. Ele viu quantos isso aí? 3. 19, versículo 1. O que acontece no 19, versículo 1? Capítulo 19, versículo 1 diz que os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Vamos lá? Quantos chegaram para falar com Abraão? 3. E aí, o que aconteceu com um deles? Ele se foi. O Senhor subiu. Olha que tremendo, né? E foi-se o Senhor. E aí ficaram só os 2 anjos. Agora, que tremendo, né? Abraão reconheceu a presença, de Deus e dos anjos ali. Eles estavam manifestados como homens, manifestados como homens para poder trazer aquele recado para Abraão. Olha o poder de Deus como é maravilhoso, né? Olha o poder de Jesus Cristo. Ele já tinha se feito como homem aqui nessa situação, e quando ele veio no ventre de Maria, ele também se fez como homem. E como é que ele se fez como homem? Ele se fez como um bebê, Ele se fez carne, como diz a palavra. Mas a gente está na linha de Abraão, mas aqui, como ele está passando por aqui, eu gostaria só de deixar claro que Abraão recebeu a visita de Jesus Cristo, manifestado como um homem ali naquele lugar. E aí, quando isso aconteceu, no capítulo, nós vamos para o capítulo 21, meus irmãos. Nós não vamos passar aqui, só vamos dizer que os anjos foram lá
e destruíram a cidade. Hoje tem até uns vídeos na internet aí, né? Sai, é verdade. É porque assim, vamos lá então, o pastor Helena quer que a gente seja mais específico, então vamos lá. Os anjos foram lá, e aí eles falaram com Ló, né? Tinha aqueles homens maus da cidade, né? Aí aqueles homens lá queriam fazer mal para os anjos cegaram aqueles homens, depois os anjos tiraram Ló da cidade, e Ló, com Ló, com as duas filhas e com os respectivos esposos, Ló com as duas filhas e com a esposa, isso, 4 pessoas, Ló, as 2 filhas e a esposa. Porém, uma dessas pessoas, que aconteceu, a esposa de Ló, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E depois disso, Deus foi lá e destruiu então aquela cidade. Então vamos para o capítulo 21 agora. Nós falamos, primeiro Abraão riu e depois Sara riu, né? E aí eles tiveram um filho que deram o nome de Sorriso. Isso está no capítulo 21. O Senhor foi bondoso, ou o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e ele fez como havia prometido. Sara concedeu, ficou grávida e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe havia ordenado. Aqui era Abraão fazendo a parte dele na aliança com Deus. Era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo lhe deu um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Então, aqui a gente tem Abraão vivendo a promessa de Deus. Olha, queridos, Deus fala para Abraão, aqui ele já estava com quantos anos? 100 anos. Ele saiu lá com 75 da cidade de Ur, né? Ele saiu de Ur com 75. E esse período que ele passou, obedecendo a Deus, Deus dizendo para ele, né? Sai andando aí, Abraão, que eu vou te mostrar para onde você vai. Ele obedeceu. Tá bom, Deus falou para eu ir, eu vou. Para onde é? Não, depois eles falam para onde é. Sai andando, vai andando assim, ó. E ele foi andando, né? No deserto ali, né? Parecia sem rumo. Quem era o rumo dele? Era Deus. Deus era o rumo dele. Isso também nos ensina que nós estamos nessa terra aqui, peregrinando, né? Como diz a música antiga, né, irmãos? Peregrinando pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Ele promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Então Jesus está conosco e nós estamos peregrinando. Ele tem que ser a luz da nossa vida, ele tem que ser a luz do nosso coração. E nós não podemos esquecer que o tal do diabo, ele existe. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Meus irmãos, olha, às vezes você está sentindo uma pressão forte na sua vida, e aí o mundo vai dizer: procura uma terapia, procura alguém que vai pegar o seu problema e jogar para debaixo do tapete. Meus irmãos, nós que cremos em Jesus, quem acredita em Jesus quem acredita que Jesus existe, segundo a Bíblia, tem que acreditar que o diabo existe também, porque foi quem falou que o diabo foi Jesus. Quem quiser falar que crê em Jesus e não acredita que o diabo existe, então ele não crê em Jesus, porque a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, meus irmãos, o que acontece? Deus tinha promessa para ele e a promessa se cumpriu. Nesses 25 anos ele passou por muitas situações, mas Deus deu vitória para ele, para que ele pudesse viver a promessa do Senhor. E nesse capítulo, agora vamos para o capítulo 22. Aí você pode dizer assim: não, pai, o que aconteceu?
Deus prometeu, ele passou por tudo aquilo, Deus disse vai, ele foi, ele obedeceu, e a Bíblia fala que porque ele creu, né? E esse creu é muito interessante, porque ele creu, então ele se moveu. Se a gente crê, a gente precisa se mover. Só que muitas vezes a gente não consegue se mover, porque tem um peso espiritual em cima da gente. A gente precisa que esse peso espiritual saia em nome de Jesus, meus irmãos. A gente precisa saber que existe peso espiritual que você tem que repreender, que você tem que mandar embora, você tem que, sabe? Existem pessoas também que às vezes são usadas pelo diabo para te derrubar. E que você tem muitas vezes que começar a declarar a palavra do Senhor, né? Começar, porque Abraão passou por uma situação muito difícil, meus irmãos. Mas Abraão, a Bíblia diz que ele é o pai da fé, ou seja, ele não tinha uma referência ainda na terra de alguém que tivesse vivido como ele estava vivendo. Ele chega para Deus e fala assim: Deus, o Senhor falou que vai acontecer, mas nem o filho o Senhor me deu ainda, e eu já estou velho, eu já estou com 99. E aí a gente leu lá no 17 que Tá de brincadeira, né? 100 anos agora vou ter um filho. E Sara com 90 vai ter um filho. Ele riu, né? Porque, meus irmãos, às vezes a situação da pessoa chegou num nível que ela não vê mais condição de alguma coisa acontecer. E quando a gente fala de Abraão, a gente quer falar de fé, porque Abraão é o pai da fé, né? A Bíblia fala, ele creu e por isso ele foi considerado uma pessoa justa. E eu e você precisamos crer, porque o sinal para a nossa vida, para a nossa vitória nessa terra é a nossa fé. Sem a fé a gente não vai para frente, meus irmãos. E o inimigo, ele muitas vezes quer derrubar você, e você precisa pisar na cabeça dele mesmo, sabe? Você precisa dizer: olha, eu sei que isso não vem de Deus, eu sei que isso não vem de Deus, eu rejeito isso na minha vida em nome de Jesus, eu rejeito esse mal em nome de Jesus. Precisamos mesmo. E muitas vezes, queridos, a gente é contaminado com as ideologias do mundo, e a gente começa a não crer mais no poder da nossa fé, no poder de a gente ficar bem a partir da nossa perseverança, a partir da nossa declaração diante do Senhor, de que nós cremos nele, nós cremos na promessa dele. Nós precisamos entender que aquilo que aconteceu com o rei Asa, né, e com Josafá também, né, são situações de pessoas que buscaram solução no homem antes de buscar a solução em Deus. E a fé é o que Deus nos dá para que nós busquemos solução em Deus, meus irmãos. Olha, a tentação de a gente achar que com nossos recursos a gente resolve os problemas é muito grande, e a gente precisa ir além dela. A gente precisa ir além da tentação de dizer assim: tudo se resolve apertando um botão, tudo se resolve a partir da minha vontade, tudo se resolve. Não. A gente tem que aprender com Abraão. A gente, sabe, Abraão, ele passou por situação difícil, mas ele foi falar com quem? Foi falar com Deus. Quem sabe você não tem, sabe, diante de uma situação difícil na sua vida, não tem uma amiga ou um amigo, sabe assim, parecido com Sara, que está dizendo: não, rapaz, isso é fácil, é só você fazer esse atalho aqui, ó. Entendeu? Não, pô, todo mundo faz. Para que você vai ficar acreditando que as coisas vão acontecer assim, do jeito que Deus quer, e que tem que ser assim, do jeito que Deus quer? Não, rapaz, ó, Deus, sabe, Deus deve dar, se todo mundo faz, deve ser a solução de Deus. E aí o que acontece, meus irmãos? Aí a pessoa, em vez de esperar, porque o que acontece? O tempo está passando, e a pessoa começa a sentir aquela pressão: não vai acontecer, não vai acontecer, vou ter que fazer uma falcatrua aqui, vou ter que mudar alguma coisa aqui para que aconteça. Mas não, a gente tem que resistir na fé. Tem que resistir na fé. Vai doer? Vai te causar ansiedade? Vai. Mas a gente tem que continuar buscando o Senhor, falando com Deus: Deus, está doendo, Deus, a situação está complicada. Às vezes a gente tem que entender como é que as coisas aconteceram com a gente, para a gente chegar às vezes naquela situação que a gente está, e dizer assim, né? Foi Deus que me deu. Eu estava lá em casa hoje cantando, né? Deus me deu, Deus me deu, Deus. A música não é fala assim, não, fala Deus me deu, Deus tirou, né? Mas a situação não tem assim, não. Deus me deu, Deus me deu,
Bendito seja o nome do Senhor. Tem hora que você tem que cantar assim. Entendeu? Eu cheguei aqui porque Deus me colocou. Então, sai Satanás, sai todo maligno, toda influência maligna contra a minha vida. Não vai me tirar do meu lugar que Deus me colocou. Eu sou como Abraão. Eu vou viver a promessa do Senhor. Eu vou viver a promessa do Senhor porque é mediante a fé. E eu tenho uma fé que Abraão tem, porque eu recebi, Abraão recebeu de Deus, eu recebi também. E é nessa fé que eu vou me mover. É nessa fé que eu vou viver. Sim, a gente sabe, meus irmãos, desses 25 anos, Abraão, ele passou por situações difíceis, medo, sabe? Abraão deu uma, sabe assim, ele com medo, o que ele chegou para Sara e falou? O seguinte: você é muito bonita. Quando alguém, sabe, quando a gente chegar em algum lugar, a gente vai falar que você é minha irmã quando morrer. Ele tinha medo. Quem tem fé não significa que quem tem fé não tenha medo, meus irmãos. Mas Abraão, ele foi visitado por Jesus. Ele foi visitado por Deus. Sabe, Deus falou com ele assim presencialmente. E Deus fala com a gente também. Gente, quantas vezes você, sabe, quantas vezes a gente está passando por situações assim, a gente, sabe, você ora e a resposta vem, você fala, meu Deus. Tem situações que às vezes a resposta vem até rápido demais. Meu Jesus, eu pensei que era para o ano que vem, mas já chegou, ô glória, né? Mas o inimigo, o que ele vai tentar lançar na sua vida? Dúvida. Não, Abraão, olha, não é isso. É o seguinte, não é isso. Resolve pagar aí, a gente já arranja uma descendência aí, e aí já está tudo resolvido. Não está nada resolvido, porque o propósito de Deus é que a gente conquiste pela fé. Aleluia. E muitas vezes a gente é influenciado por pessoas, meus irmãos, que querem mudar nosso estilo de vida. Você vai encontrar pessoas que querem te tirar do caminho da fé para te colocar no caminho, muitas vezes, da razão pura. Não, rapaz. Esse negócio de fé, isso é coisa para a gente ignorante. Tudo se resolve, na verdade, é com a capacidade, com a mente, sabe? Não, meu irmão, é na fé. Vamos acreditar, vamos crer, porque a gente tem a mesma fé de Abraão. Amém? Então vamos lá. No capítulo 20, nós falamos do 22. 22. O que aconteceu no 22? Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vá à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, bardou-se o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, tendo cortado o lenho para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Então, eu vou só narrar aqui por causa do nosso tempo. Então Abraão, ele fez do jeito que Deus falou, chegou lá, ele amarrou o Isaque no altar, né? E o que ele iria fazer? Ele ia sacrificar o filho dele. Por quê? Uma marca de Abraão era a obediência. Deus falava, Abraão fazia. Lá em Hebreus diz que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele. Meus irmãos, aí você fala assim: mas Deus estava fazendo uma coisa muito má, porque ele estava mandando o pai matar o filho. Não, meus irmãos, Deus não estava mandando Abraão matar o filho dele. Deus estava provando Abraão. Deus estava mostrando para Abraão que a fé dele era tão poderosa. Deus estava mostrando para Abraão aquilo que Deus tinha colocado dentro de Abraão, meus irmãos. Porque provavelmente, lá para frente, Abraão, quando ele pensasse no que ele fez, ele ia dizer assim: eu tive coragem de fazer isso. Quantas vezes a gente agiu por fé e lá na frente a gente fala assim: rapaz, olha, eu nunca pensei nisso, mas olha o que eu fiz. Rapaz, olha, eu tive coragem de fazer isso. Foi Deus mesmo na minha vida. Porque eu mesmo de mim mesmo, mas nunca, sabe, se eu fosse pensar que eu nunca ia fazer um negócio desse. Então, eu creio que a prova da fé, na verdade, muitas vezes é uma manifestação do próprio Senhor para aquela pessoa que crê, mostrando para ela que Ele colocou nela algo
que é Ele que nos move para a realização de coisas grandes. Aquele momento de fé que Abraão teve para pegar Isaac e colocar ali foi algo vindo de Deus totalmente, meus irmãos. E foi uma marca de que Deus tinha colocado algo poderoso na vida de Abraão. E Deus colocou isso na minha e na tua também, amém? Nós temos essa fé. Isso é muito... o salmista diz, né? Creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Tem um irmão que compôs um hino que fala assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Desista não, meu irmão, desista não. Amém. Abraão não viu nada porque Deus falou assim: ó, sai aí sem ver. Só sai, só vai. Então, meus irmãos, o que eu te digo é: você está servindo o Senhor? Continue servindo. Você está buscando o Senhor? Continue buscando. O que você está vendo? Não está vendo nada? Não, mas continua buscando. Continua com os olhos no Senhor, como diz a Bíblia, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olha para o Senhor. Você pecou, você caiu, você fez aquilo diferente do que Deus falou para fazer? Fez. Olha, peça perdão. Busque renovação espiritual no Senhor. Busque purificação. Que a palavra nos diz, né? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com o seu corpo, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ou ainda nos diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A minha oração, meus irmãos, é: Senhor, me purifica, Deus. Eu quero ser uma pessoa bela. A Bíblia fala da beleza da santidade, né? Eu falo assim: Senhor, a santidade é um negócio belo. A santidade é um negócio bonito, gente. É bonito quando você vê uma pessoa que tem um comportamento assim, santo diante de Deus. Você olha ao falar da pessoa e fala: gente, a pessoa não escorrega numa palavra. Como é que uma pessoa, sabe assim, como é que uma pessoa consegue, sabe, falar, sabe, onde ela vai, a palavra dela é uma só. Você vê a palavra, o comportamento da pessoa é um só. Por quê? Porque isso é o Senhor que entrega isso para a pessoa. E a gente tem que orar, falar: Senhor, entrega isso para mim, Deus. Me purifica, né? Tem a música da pastora Regina que ela diz assim, né? Tu disseste que eu devo ser como uma criança. Acho que é isso, né? Só que nem eu tô lembrando direito. Com pureza e espontaneidade, tem pureza, meus irmãos. Eu quero ser como criança. Eu quero ser, sabe? Eu acho lindo, eu acho desejável, eu acho maravilhoso o comportamento de uma criança, sabe? De um adulto também que é justo diante do Senhor, que tem um comportamento que a gente fala: é Jesus, é Jesus com Ele. Nós precisamos pedir isso. Está difícil, o pecado está batendo forte na porta. Vamos pedir, vamos orar, falar: Senhor, sabe? Parte esse capeta no meio aqui, Deus, em nome de Jesus, e tire ele da minha frente. Tira esse mal da minha vida. Deus, tira essa pessoa da minha vida. Essa pessoa está me fazendo mal, essa pessoa está me fazendo pecar. Deus, me dá força para eu vencer esse pecado que está vindo forte, como diz a Bíblia, tenazmente. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. Porque eu quero viver com fé, eu quero viver por obediência, eu quero viver em plena santidade com o Senhor. Eu quero ser como Abraão, eu quero que o Senhor fale no meu coração e eu saiba que é o Senhor que está falando, e sabendo que o Senhor está falando, quero obedecer, quero viver a tua vontade. Então, meus irmãos, Abraão, ele foi essa pessoa que obedeceu ao Senhor. Tem mais 2 minutos? Então vamos. Só mais 2 minutos. Se a gente terminar por aqui, para mim já está ótimo com relação ao que eu gostaria de falar. Mas aqui, Romanos, capítulo 4, versículo 2. Vamos ver o 1 e o 2. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão
creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justificou o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, meus irmãos, assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Olha, queridos, que coisa tremenda. Abraão teve os pecados dele perdoados por Deus, porque ele creu. Você quer sentir o perdão de Deus sobre a sua vida? Creia sabendo que a fé que você tem, ela vem de Deus. Uma fé que vem de Deus. A fé não é sua opinião. A fé não é sua força de vontade. A fé não é algo para a sua glória. A fé é alguma coisa que você recebe, que vem de Deus. Amém. Né? Sem fé, a gente não consegue agradar a Deus. Os discípulos pediram para o Senhor: aumenta a nossa fé. Aumenta, se eles estavam pedindo aumenta a nossa fé, é porque eles estavam sabendo que essa fé não era deles. Que era eles que recebiam. Então a gente pode pedir: sim, me dá mais fé. Eu quero mais fé. Né? Que Deus abençoe cada um. Vamos fazer uma oração aqui, nessa noite que a gente vai celebrar o sacrifício de Jesus Cristo por nós. É muito importante que você tenha fé. É muito importante que você tenha fé no poder do sacrifício de Jesus para te purificar dos seus pecados. Eu estou falando com pessoas pecadoras, pessoas que pecam e que precisam do perdão de Deus. E a Bíblia nos ensina que o perdão vem mediante a nossa fé, porque é pela fé que nós nos arrependemos. Sem fé não tem como a gente se arrepender. Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor, porque eu peco. E tristemente eu peco, Deus. Assim como quando nós fazemos alguma coisa, Deus querido, que é de uma fé enorme e que a gente se surpreende, ó Pai, positivamente, ó Deus querido. A gente, ó Deus querido, lamenta, Deus querido, negativamente, Deus querido, os nossos pecados. Lamenta, Deus querido, que a gente tenha tido coragem, Deus querido, de fazer, Deus querido, aquilo, Deus querido, que a gente sabe que não te agrada. Mas, Senhor, a gente sabe que o sangue foi derramado em nosso favor por causa disso, Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu venho te pedir, Pai, aumenta a fé do teu povo para sentir, Deus querido, a purificação, Deus querido, e a autoridade sobre todo o poder do inimigo, Deus querido, para não viver mais, Deus querido, numa condição miserável, Deus querido, espiritual, uma condição espiritual miserável, mas viver como filho de Deus, Pai, viver como uma pessoa de fé, viver como uma pessoa que agrada a Deus, viver como uma pessoa que tem Deus, o seu Pai, o seu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Deus. Glória a Deus. Mas é bom, amém, amados? Nós vamos ler Atos, capítulo 2. Glória a Deus. Atos, capítulo 2, 37, fala assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Então, Pedro tinha feito um discurso, falando com as pessoas para se arrependerem, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, e as pessoas ouviram essa pregação, e as pessoas então perguntaram para Pedro: o que faremos, irmãos? E aí Pedro responde no 38: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
E com muitas outras palavras, isso testificava e nos exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, salvai-vos dessa geração corrompida. Nós vivemos, numa geração corrompida, num mundo corrompido, mas nós buscamos viver de uma forma diferente, viver como cristãos. Nos batizamos e vivemos pela fé, como foi pregado hoje sobre Abraão. E quero ler também Atos 4:33. Essa era a igreja primitiva, Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler todos juntos aqui? Vamos ler nossa versão aqui, Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Aleluia! Você crê? Diga: a grandiosa graça está sobre mim. Amém? Qual era o grande testemunho que eles davam da ressurreição? Então, quando nós participamos da ceia, amados, nós estamos nos lembrando que Jesus morreu, mas que também ressuscitou. Ele venceu a morte. Qual é o maior inimigo do ser humano? É a morte. E Jesus venceu a morte, ele ressuscitou no terceiro dia. Isso é o mais importante, amém? E 1 Coríntios, capítulo 11. Aleluia, Deus é bom, maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pela misericórdia do Senhor. Obrigado pela tua verdade, pela tua compaixão. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Aleluia. Então, Paulo era um dos apóstolos e ele testemunhava sobre a ressurreição também de Cristo. E a partir do versículo 17, ele começa a dar instruções sobre a ceia do Senhor. A igreja primitiva praticava a ceia do Senhor muito mais vezes, que nós. Nós temos o costume apenas uma vez por mês, mas eles celebravam às vezes todos os dias, às vezes uma vez por semana, pelo menos no domingo, eles sempre celebravam a ceia do Senhor. E aqui ele dá então algumas instruções, mas nós vamos ler somente o versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Agora vamos ler o versículo 26. Vamos ler todos juntos? Tem aquele negócio para ler. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Oh, glória! Então esse é o resumo de por que nós precisamos, como cristãos, estar limpos, arrependidos, transformados, consertados com Deus, em aliança com Deus, para podermos participar da ceia. E cada vez que nós participamos da ceia do Senhor, anunciamos